Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do Apocalipse de São João, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, a igreja de Éfeso. Ouçamos o texto antes de comentá-lo. As coisas presentes, conversão da igreja. Capítulo 2, versículo 1 a 7, Éfeso. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante. Sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Preste atenção. Repare onde você caiu. Converta-se e retome o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no livro do Apocalipse. Versículo 1. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Devemos ter diante de nós a importância de Cristo Jesus para as comunidades e igrejas. Cristo tem os anjos, estão embaixo de seu controle e conhece suas ações. É aquele que anda entre os candelabros. Sabemos que os candelabros são as 7 igrejas. Versículo 2. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Cristo conhece as igrejas que está em condições de dizer: eu conheço suas obras. Encontramos isso no Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 8, do versículo 15. As obras conhecidas por Jesus não são ações individuais, mas a forma geral da vida da comunidade, o todo da comunidade. O esforço, o trabalho árduo, isto é, a igreja de Éfeso chega ao esgotamento para viver e ser fiel a Jesus Cristo. Esta comunidade igreja tinha suportado com paciência a hostilidade de uma sociedade que se opunha aos cristãos. Judeus, também nós vamos ver Demétrio, o ourives, no Atos 19. Éfeso era uma igreja que não suportava o mal. Existiram na igreja de Éfeso falsos apóstolos, mas foram provados. Pessoas enganadoras, farsantes, que afirmavam ser apóstolos, mas não eram. Estes falsos apóstolos propagavam falsas doutrinas e um evangelho diferente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a versículo 9. E para saber quem são, se devia submetê-los à prova. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Existia na igreja antiga uma tensão para evitar que falsos apóstolos fossem acolhidos na comunidade. Não se deve distinguir os maus e os falsos profetas, pois esses falsos profetas formam um grupo, que inclui
o termo mal. Versículo 3. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. A igreja de Éfeso é elogiada por suportar dificuldades, perseverar e não desanimar. A igreja enfrentou desafios e afrontas por causa do nome de Jesus. A resistência os fizeram testemunhas, isto é, mártires, em sua luta, nos momentos de perseguição. A comunidade de Éfeso era o porto mais importante da Ásia Menor. A cidade era populosa. Ali se adorava a deusa mãe Artemísia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E no ano 29 a.C., os romanos colocaram ali o culto à deusa Roma, juntamente com o culto ao imperador romano. Esta igreja foi fundada por Paulo. Ele ali esteve de dezembro do ano de 52 até março do ano de 55. É desta igreja que nascerá de Paulo as cartas aos Gálatas, 1 e 2 Coríntios, a carta aos Filipenses e Filemon. As cartas de João, o Evangelho de João e Apocalipse também nasce dentro dessa igreja. Uma comunidade que trabalhou duro, resistiu na fé, suportou pelo nome de Jesus sem esmorecer. Esta igreja resistiu perseguição por causa de Cristo, por causa do nome do Cristo. Versículo 4. Não há uma coisa, mas há uma coisa que eu reprovo. Então, versículo 4. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Então, uma questão adversativa aqui. A comunidade igreja de Éfeso, no desejo do ensino da verdade e suas consequências, chegou a excluir os falsos profetas. Mas essa atitude acabou também sufocando o amor recíproco. As boas obras, a sã doutrina, não pode substituir a relação do amor recíproco, que é a identidade cristã. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ao agir assim, a igreja de Éfeso abandonou seu primeiro amor. Jeremias nos lembra no capítulo 2, versículo 2 sua profecia. Eu me lembro de seu afeto de jovem, de seu amor de noiva, quando você me acompanhava pelo deserto, numa terra sem plantação. Deus era o único sustento do povo de Israel. O amor ao próximo era o ensino fundamental do discipulado cristão. Mas, diante de tantas lutas e preocupações diante das heresias e diante de grupos que se afirmavam serem grupos cristãos e apóstolos, acabaram que eles perderam esse sentido desse primeiro amor e essa lei fundamental que é fundamento do cristianismo, amar uns aos outros. Mas o zelo contra a heresia e a busca da participação nas boas obras, que acompanha a fé, propiciaram o esfriamento da semente do primeiro amor. É o amor a Deus e o amor ao fraterno que desde o início mantinha a comunidade unida. Mas a igreja de Éfeso perdeu esta solidariedade, provavelmente por causa dos nicolaítas, como veremos. Versículo 5. Preste atenção. Repare onde você caiu, converta-se e retorne o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Jesus dá um alerta à igreja de Éfeso, um ultimato. Que Éfeso tome consciência do abandono do amor recíproco e, ao tomar consciência, tomar uma atitude positiva, isto é, conversão, mudança de mentalidade, se chama metanoia. A igreja deve se rever, recordar os dias passados, onde o amor fundava as relações entre os cristãos. A revisão de vida da comunidade, a tomada de consciência, deve levar então a esta conversão, a mudança de pensamentos.
numa ruptura com o rigorismo assumido pela comunidade e a desconfiança de uns pelos outros. O amor aqui é uma atitude em favor dos irmãos, atitude que se expressa em atos de amor. Se a igreja resistir ao erro e não se arrepender, Cristo virá, tirará o candelabro da igreja de Éfeso de seu lugar. O Cristo, que anda no meio de suas comunidades, capítulo 2, versículo 1, chama a igreja de Éfeso a abandonar seu erro e voltar ao amor primeiro, senão o candelabro será tirado. O candelabro devia iluminar e manter iluminada a igreja. Sem a motivação do verdadeiro amor, esta deixa de cumprir seu propósito e não tem mais direito de existir. Uma igreja que fica à caça de hereges fere o princípio primeiro, que não se pode desconfiar e deixar que o amor seja a razão da vida da igreja. Então, repetir, né? Uma igreja que fica à caça de hereges fere o princípio primeiro. Não se pode desconfiar e deixar que o amor se coloque em segundo lugar e seja esquecido, porque é o amor que é a razão de vida da igreja. Jesus virá no presente, não no futuro, e removerá Éfeso do lugar, por não aceitar a revisão e conversão. Se não fizer isto, Éfeso será separada da comunhão com as outras igrejas e da comunhão com o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Versículo 5. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas, também eu detesto. Há um ponto importante e positivo que a comunidade compartilha com Jesus: detestar a conduta dos nicolaítas. A repreensão de ter deixado o primeiro amor segue agora um elogio à igreja de Éfeso, de odiar a prática dos nicolaítas. Este grupo era um grupo herético, que vem também mencionado na igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 15. Se faz menção à comida sacrificada aos ídolos, à imoralidade sexual, quando vemos também na carta a Tiatira, no capítulo 2, do versículo 20 a 21, do próprio Apocalipse. Também dirigida a Pérgamo, no capítulo 2, versículo 14, que vem relacionado ao ensino de Balaão, que está vinculado à doutrina dos nicolaítas. As igrejas estavam afetadas pela mesma seita, pelo mesmo grupo herético. Nicolaíta significa Nicolaus, significa vitória do povo, e equivale ao hebraico Balaão, que significa consumir o povo, destruir o povo. Este grupo conservava algumas práticas pagãs de idolatria e imoralidade, que se opunham ao pensamento e conduta cristã, e expressavam 3 grandes obstáculos para a igreja e seu testemunho no seu tempo. Balaão representa a mundalidade, Jezabel, a falsa doutrina, e Nicolau, o ritualismo. Provavelmente os nicolaítas eram cristãos ricos que participavam das estruturas econômicas, sociais, culturais e religiosas da cidade e faziam o cristianismo se adaptar a este meio corrupto e idólatra, fazendo exceções à sociedade pagã em que os cristãos viviam. Assim, a igreja de Éfeso, ao renunciar, negando aceitar a integração com o paganismo, ela então se identificava a Jesus, que também rejeitava tal movimento herético. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus exorta ouvir aquilo que diz
o Espírito às igrejas. O Espírito que fala nas igrejas, as 7 igrejas, é o Espírito profético enviado por Cristo para iluminar seus seguidores. Segue a promessa aos vencedores, antecipando as visões escatológicas que virão descritas no livro do Apocalipse. Os vencedores são aqueles que permanecem fiéis a Cristo até o final. Do hoje até o final. A vida cristã no mundo implica uma batalha, uma luta. Apocalipse capítulo 1, versículo 29. A palavra vencedor, conquistar, é um termo militar. A vida cristã não é um mar de rosas, mas uma luta a tudo aquilo que quer que a vida cristã venha renunciar, a tudo que lhe dá fortaleza e poder. A árvore da vida, que estava no jardim do Éden, capítulo 2, versículo 9. Depois da desobediência de Adão e Eva, foi tirada para que eles não comessem do seu fruto. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 24. No fim dos tempos, será permitido comê-la, como recompensa, isto é, o fruto da vida, como recompensa para o justo. Nós encontramos no Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. A árvore da vida produz um fruto perene na Jerusalém celeste. O próprio termo paraíso não é judaico, não nasceu no judaísmo. A sua origem é persa. O judaísmo vai usar paraíso para representar a morada dos justos depois da morte. Paraíso era um termo persa para descrever o prazer do jardim. O paraíso no Apocalipse representa a perfeita comunhão entre Deus e seu povo. Comer da árvore da vida é, pois, recuperar a imortalidade pela ressurreição. Recuperar a imortalidade perdida no antigo paraíso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Então, essa é a palavra que é dirigida à igreja de Éfeso. Então, nós vamos dar continuidade depois ao nosso texto do Apocalipse de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.